Bom, pessoal, eu estou aqui num novo capítulo do nosso podcast. Esse podcast vai falar sobre o novo jogo da odontologia, né? A liderança, a tecnologia e o autoconhecimento. E para isso eu convidei o Caio Vicentini, né? O Caio tem uma trajetória na liderança da Align como General Manager, tá certo? Do Brasil. Do Brasil, né? Eu vou deixar ele à vontade para ele se apresentar e ele contar como que ele acabou vindo parar na área da odontologia, numa empresa de tecnologia na odontologia. Bem-vindo, Caio. Legal, muito obrigado, Rê. Prazer estar aqui com você e poder contribuir, né, para quem estiver assistindo o podcast. Bom, eu sou comunicólogo de formação e depois eu sou um cara muito curioso, né? Então eu fiz depois um mestrado em administração, depois fiz uma pós em filosofia, estou me formando agora numa pós em neurociência. E eu acho que essa curiosidade que permeou os meus estudos também permeou as minhas escolhas profissionais. Então, a minha trajetória profissional passou por empresas multinacionais, empresas nacionais, atuantes em mercados de bem de consumo, mercados médicos, mercados de farma. Trabalhei em área de marketing, trabalhei em produto, inteligência de mercado, trade, trabalhei em vendas. Então, tudo para que eu pudesse me desenvolver como profissional, e eu acho que é muito difícil separar o profissional do pessoal, então você acaba se desenvolvendo também como ser humano, né? E poder agregar, seja lá onde eu estivesse, seja lá em qual posição eu estivesse, né? Quando você escolheu sua faculdade, você tinha ideia que você ia chegar onde você chegou? Não. Ou que você ia trabalhar nessa área, vamos dizer, comercial, de vendas? Você imaginou isso, não? Não. Até porque, na verdade, se eu tivesse escolhido, eu teria escolhido outra coisa. Adoro esporte, né? Então eu teria ido mais para o caminho de educação física, biologia, né? E eu tenho uma figura muito importante na minha família que é minha mãe, né? Ela que acabou sustentando eu, meu irmão, ela virou uma referência pra gente. E ela, naquele momento, ela falou, ó, Caio, eu banquei sua vida inteira, né? E você vai escolher uma profissão onde você vai conseguir ter uma condição financeira, né? Não que outras profissões não tenham, tá? Como educação física, mas é um pouco mais difícil, né? Uhum. Naquele momento, na cabeça dela, escolher uma profissão ali, seja medicina, seja odontologia, seja administração, poderia me trazer um futuro um pouco mais seguro financeiramente, né? Então, dentro do leque que eu tinha, eu acabei indo para comunicação social, propaganda e marketing, porque eu gostava muito dessa parte de criação. Uhum. Naquela época eu queria trabalhar em agência, trabalhei em agência. Você chegou a trabalhar? Trabalhei na Talent, na época que ela tinha a conta da Intelig, estava naquele momento do Intelig, número, né? E trabalhei em várias áreas de agência, fui atendimento, fui mídia. Mas eu estava na faculdade ainda, e como eu queria ir para agência, e na parte de criação, você precisava ter um portfólio, né? Então, como ter um portfólio para ser contratado por uma agência sem você estar trabalhando? Então, eu montei uma agência caseira para a instituição ESPM, que foi a faculdade que eu fiz, na verdade, para Atlética e para o centro acadêmico. Então, eu fazia, junto com mais alguns amigos, toda a parte de comunicação das festas e dos jogos, a economia, Jacarevá à praia, né? Que eram alguns eventos que a gente tinha. E fazendo essas peças, essas comunicações, eu criava um portfólio e, ao mesmo tempo, eu ganhava de graça as festas e a participação nos eventos, né? Foi ali que a gente decidiu fazer uma semana de arte, em homenagem à Semana de Arte 22, então a gente tinha aquela pegada de criação, de arte, né? Então, em homenagem à Semana de Arte 22, a gente fez uma semana de arte na SPM, a gente convidou ícones da arte de diferentes vertentes. Então, Maurício de Souza como cartunista, Marcelo Serpa como design gráfico, Lobão como cantor, Paulo Bonfá como radialista, e foi muito legal. É ali que eu vi que esse desejo que eu tinha em trabalhar com criação
na verdade, extrapolava uma área de criação de uma agência. Uhum. Que criação está em tudo que a gente faz. Sim, sem dúvida. Né? E administrar um evento foi importante para eu entender que, opa, eu gosto dessa questão de administração, de administrar. E me conhecendo o Maurício de Souza, ali eu tive a oportunidade de trabalhar na Turma da Mônica. Na Maurício de Souza Produções foi a primeira empresa. Tá. E ali que eu engatei ali como estagiário na área comercial. Então, eu acho que as coisas foram meio que acontecendo conforme eu fui entendendo ali aonde eu queria chegar, os obstáculos que eu tinha e como que dentro do meu 1/3 eu poderia tentar vencer eles, transformar o obstáculo no caminho, né? Que nem Marco Aurélio fala, né? Mas o que trilhou você, vamos dizer assim, que você caiu na área da saúde, foi a veia, vamos dizer assim, comercial, o marketing, foi isso que te levou para a área da saúde. Não, isso foi uma questão simplesmente corporativa. Eu acho que no primeiro momento foi isso, mas eu entrei em empresas de bem de consumo que não tinham a ver com a parte médica, e num determinado momento da minha carreira, eu trabalhava na Alpargatas com artigos esportivos, porque tinha a ver com aquele meu desejo por esporte. Você chegou a estar na linha de frente como um representante comercial, não? Cheguei a estar como linha de frente representante comercial, cheguei a estar no marketing, cheguei a desenvolver produto, campanhas, como dentro do marketing também. Então, sempre entre vendas e marketing. E ali eu tive um problema, eu casei com a filha do concorrente, né? E aí eu tinha que tomar a decisão de mudar para uma empresa. E naquele momento eu tinha pessoas que trabalhavam na Johnson, né? E eu via muito aquela questão do credo da Johnson, de trabalhar com saúde. E eu falei, eu quero trabalhar na Johnson. E fui para a Johnson. Então a Johnson é uma empresa fantástica. Fantástica. Foi a minha primeira experiência no mercado de saúde. Tá? E aí eu me apaixonei pelo mercado de saúde. Né? O fato de você ter o paciente, né? Trabalhar para algo que melhora a vida do paciente, seja numa questão de saúde, uma questão estética. Porque a gente sabe que, por mais que seja estética, mexe também na questão emocional do paciente. E, ao mesmo tempo, ter um intermediário, um cliente, né? Seja, no caso, na Johnson, um médico, e depois, na empresa que eu estou hoje, o dentista, foi algo que me encantou e que eu nunca mais saí. E todas essas suas diferentes experiências, o que você acha que te moldou mais para chegar na liderança? Te moldou? Quais essas experiências te deixaram esse líder que você é e que te moldaram mesmo? Quais foram essas experiências? Você é um cara mais gestor? Você é um cara mais voltado para a área do marketing? Ou você tem uma veia comercial mais forte ali? Eu acho que tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter um pouco de tudo. A liderança tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter um pouco de tudo. Eu acho que isso tem um pouco a ver... tem que ter tido a experiência da linha de frente. Tem. Para entender também ali. Tanto é que, numa passagem na minha carreira, tá, entre a Johnson e a Line, eu virei cliente. Eu fui convidado para trabalhar, que também é uma empresa de saúde, que é a Luxottica, Essilor Luxottica. Então, a Essilor Luxottica é francesa e italiana, elas integraram, fusão. Então, elas têm toda a parte de frame, de óculos, mas a parte também das lentes, né? Sim, é impossível trabalhar com uma coisa sem a outra, né? Exatamente. Então, ali eu virei cliente. Né? Eu passei a cuidar... Você saiu do fornecedor e passou para eu passei a negociar com a Johnson. Sim. Então, ter estado do outro lado da mesa me ajuda muito hoje a ter uma empatia com o cliente e entender quais são as dores do cliente, como é que é complexo você ter ali vendas de manhã até a hora do almoço, de manhã à noite, fim de semana, depende do seu business, naturalmente. Né? No caso de ótica, imagina que as lojas de shopping voam, tem um maior volume de vendas à noite e de fim de semana. Lojas de rua, começou a chover, as vendas caem drasticamente. Né? Tem que gerenciar staff, tem que desenvolver staff, rotatividade, atendimento de paciente. Então, eu acho que quanto mais... Então, o que você me perguntou, né? O que eu acho que é importante para a liderança, né? Para o líder? Eu acho que quanto mais você tiver experiências que ampliam a sua visão, mais empático você é e mais propriedade você tem do que o seu cliente precisa. Né? E como é que você pode atender ele
ou você pode trazer para ele algo que ele não está enxergando ainda, mas que aquilo pode mudar o business dele. E você convencer ele a caminhar para aquilo, né? Então, uma experiência em marketing me ajudou a ser um melhor profissional em vendas. Uma experiência em vendas me ajudou a ser um melhor profissional em marketing. Ter experiência em marketing e vendas me ajuda a ser o melhor general manager. Ter sido cliente me ajuda a ser um melhor profissional na indústria, né? Então, você ter essa curiosidade em passar por diferentes posições, em diferentes business, te agrega demais, te deixa mais rico, né? Numa perspectiva de conteúdo. Quando você vai dentro de uma hierarquia, você vai crescendo, cada vez menos o seu capability funcional importa e maior o capability de inteligência emocional faz a diferença. Que passa pelo autoconhecimento. Que passa pelo autoconhecimento. Então, inclusive tem alguns estudos que mostram que 80% do sucesso das pessoas tem a ver com o QE e não com o QI. O QI de Coefficient Intelligence e o QE de Coefficient Emotion. Né? Então, ao lado funcional, ao lado técnico, ele é importante até a página 2. Depois o que vai fazer a diferença é você ter um autoconhecimento para que você conheça mais o outro. E como líder, você consiga extrair o melhor de cada um e ter a pessoa certa no lugar certo. Como que a gente pratica essa autoconhecência? Dá para praticar? A gente aprende? Como é que a gente faz? É lendo? É vivenciando? Autoconhecimento? Como é que, né? Como é que acontece isso? Eu acho que, primeiro, né, e trazendo um pouquinho... Vou fazer pergunta. Há 5 anos atrás você tinha ideia disso? Assim, não, acho que há 5 anos atrás, imagina que eu acho que a pandemia ela foi um... Eu falei 5 anos atrás por causa da pandemia. Imaginei, imaginei. Fez mudar qualquer negócio. Qualquer negócio. Qualquer as empresas antes da pandemia... Do turismo, à saúde, né, da saúde, para o comércio, enfim, a engenharia, tudo parou, né? Tudo teve que mudar. Tudo teve que ser repensado, né? Se ressignificar, foi uma reconstrução, ressignificar. Total, assim, imagina que as empresas antes da pandemia faziam 5 years plan, que a gente chama, né? Planos de 5 anos. Durante a pandemia e pós-pandemia, está complexo você conseguir prever o que vai acontecer daqui a 3 meses. Né? E se fala muito do mundo VUCA, né? Que é V de volatilidade, U de unpredictable, né? De é difícil prever, o C de complexo e o A de ambíguo. Então, imagina, né? Dentro desse contexto, você conseguir ter uma agenda que te representa é fundamental. O que eu quero dizer com isso, tá? Assim, putz, conheça o Renato Bigliazzi. Como? Conhecendo as pessoas que estão do lado dele. Se você me conheça conhecendo meus amigos, com quem eu ando, né? Sim, sim. Isso tem tudo a ver também com conheço o Caio, entendendo a agenda dele. Né? E se eu tiver uma agenda que tem um equilíbrio entre você ter a execução, ter um momento para executar. O que eu quero dizer um momento para executar? Um momento para você estar na ponta, para você entender como que as coisas estão sendo implementadas. Se aquilo que você pensa na prática faz sentido, se na prática está dando um resultado, né? Com momento para você estudar, para você entender outros segmentos, entender outras categorias, parar para pensar, refletir, que eu chamo pegar o helicóptero, pega o helicóptero, sobe, ressignifica, finge que tudo que você fez até agora não existe. Olha de fora, né? Olha de fora. Olha de fora. Que é um bom ponto, Rê. Quando você traz alguém de fora para o seu time, qual que é o grande benefício de você fazer isso? É você ter alguém que não tem vícios, que vai te ajudar a sair da caixa. Agora, quem está muito tempo no business tem o benefício de conhecer tudo sobre aquilo. Como é que você, estando bastante tempo em algum lugar que te dá esse conhecimento, você consegue, ao mesmo tempo, sempre se oxigenar para que você tenha uma visão não enviesada? É bom trabalhar em outras áreas, em outras empresas. Com certeza. Porque você sempre vem com uma visão nova. É por isso que, normalmente, né, algumas carreiras, pelo menos eu posso estar enganado, né, não sou do meio corporativo, mas é comum essas transições e a pessoa mudar, porque justamente as pessoas procuram um olhar diferente do que
existiu previamente? Ó, vou dar um exemplo. Eu, quando trabalhei na Havaianas, eu tive um momento que eu fui trabalhar em loja da Havaianas, né? Porque a gente tinha as lojas, Uhum. para atender cliente, né? Para ver ali como é que é a decisão do consumidor, né? Por uma Havaianas. Uhum. Como é que ele circula na loja? Quais tipos de estampas de produto que agregavam valor, os tipos de consumidor que permeavam a loja, né? Para quando eu tivesse uma posição de marketing ali, de desenvolvimento de produto, eu tivesse já uma vivência de como é que é a vida do vendedor na loja junto com o consumidor, né? Então, pegando ali o universo do dentista, né, da clínica, né, é, é, o dentista, a dentista, ela sabe quais são os desafios, né, de um recepcionista, de uma recepcionista, né? Porque muitas vezes a gente cria e tem ideias, mas que na vida real não necessariamente é daquela forma. Você acha que, de certa maneira, o universo macro de uma empresa gigante como você trabalha, o, 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 o dono do consultório, o dono de uma clínica, ele tem que ter as mesmas, algumas características, ele tem que se preocupar com as mesmas coisas de um líder de corporativo? Eu acho que sim. E você acha que muitos dentistas acabam esquecendo disso, esquecendo que o negócio dele é um business, né? Eu acho que os capabilities. Eu vou contar, né? Quando eu comecei, os grandes mestres davam a entender que falar de negócio, falar de business, falar de venda, era uma coisa, assim, até de certa maneira meio criminosa, entendeu? A gente foi moldado, pelo menos a minha faixa etária, foi moldado assim, dentista não pensa em dinheiro, só pensa em fazer o bem para as pessoas. E aí a gente criou um lapso, eu falo isso, assim, o médico, na minha opinião, ele sai da faculdade muito mais com noção de que ele fez uma escolha profissional. Então eu acho que às vezes o dentista ele se perde nisso, entendeu? No que é ético, no que é business, do que é o papel, o serviço, né? Ele confunde muito, durante muito tempo o dentista confundiu a precificação dele com o valor do que ele compra na dental, que na verdade o valor está, né? Então, eu concordo com você, eu acho que o dentista ele tem que ter essa visão comercial e ele tem que pensar em gestão. Eu acho que isso falha, né? Então, que nem você falou, as experiências. Então, eu estou reportando assim, a minha vida profissional. Eu comecei trabalhando para outras pessoas, eu fui empregado, eu tive na linha de frente do atendimento durante muitos anos, e aí, de certa maneira, a gente acaba indo, né? Acho que a gente teve uma evolução, não por causa de tamanho de clínica, de número de pacientes, mas eu acho que de gestão mesmo, né? E quando eu falo de gestão, aí vem a outra parte, né? Sim. Como fazer gestão do seu negócio em comunhão com a sua gestão pessoal. E aí eu estou incluindo tempo, eu estou estudo, o autoconhecimento, prazer, né? Como que você gerencia tudo isso? Super. Primeiro, A sua maturidade profissional te fez entender, separar bem o momento que você tem que ir para casa e esquecer? eu acho assim, eu acho que, e com base no que você trouxe, né, o mundo um pouco pós-pandemia, né, eu acho que um dos efeitos da pandemia foi acelerar muito a parte de inteligência artificial, né? Sem Talvez dúvida. o que a gente tem hoje aconteceria anyway, Uhum. né? Mas talvez daqui a uns 10 anos, né? Acho que a pandemia ela acelerou muito, Muitos processos, muita coisa. muito, né? E aí o estalo que eu tive foi, ah, bom, quem é mais inteligente em algo, de um conhecimento técnico? Eu ou uma inteligência artificial? Com certeza a inteligência artificial, né? Se eu vou fazer uma prova hoje, por exemplo, estou finalizando neurociência, tem várias perguntas lá. Se você coloca as perguntas no Google, o Google vai te responder exatamente a resposta correta, Uhum. em questões de segundo, né? E ele vai responder tantas perguntas que eu coloquei lá de uma prova de neurociência,
como se eu quiser saber o que aconteceu na história do Brasil na época de Dom Pedro II, Sim. né? O que eu acho é que aonde eu poderia me diferenciar e agregar tá em quê? Na inteligência emocional, né? Como é que eu, como líder, né, consigo ter as melhores pessoas e as pessoas nos lugares certos e consigo fazer com que essa heterogeneidade tenha no mesmo norte, consegue transformar o business e evoluir esse business, algo que hoje a inteligência artificial não vai fazer. Sim. Talvez lá na frente Ainda não faz. ainda não faz. Então, o ser humano ele é um ser social, né? O ser humano é um ser social. E por mais que você trabalhe numa empresa de 700 pessoas, 1000 pessoas, o que eu falo é a empresa é um conjunto de CPFs. Mas empatia é uma coisa importante, não é? A empatia, o autoconhecimento, você ter bom planejamento. Chamo das 4 virtudes. Você ter coragem, você ter temperança, você ter sabedoria, você trabalhar com ética, né? No que você colocou, né? A questão da ética versus a questão da gestão do consultório, né? Eu acho que o dentista, né? As clínicas, elas geram um serviço. Sim, ele pode ser comercial com ética. Você tem que cobrar pelo seu serviço. Sim, lógico. A gente escolheu a profissão para isso. Né? Qualquer serviço que você gere, com exceção dos serviços que são não profitables, né? Sim. Que são sociais, né? Sim. Existe um valor por aquilo, né? Existe um custo relacionado àquilo, existe uma rentabilidade que se espera daquilo para que você consiga financiar a sua vida pessoal. Sim. Né? A questão é como é que o dentista que sai de uma universidade, de uma graduação, de uma especialização, com autoconhecimento técnico como dentista, ele consegue se desenvolver para virar um dono de consultório, de um dono de um business. Ele passa do CPF para virar um CNPJ. E ele passa a ser RH, ele passa a ser marketing daquele consultório, passa a ser financeiro daquele consultório, né? Isso não é fácil. E aí, como é que você gerencia a sua agenda profissional, pessoal, dentro do profissional? Quanto tempo você destina para estar ali na consulta e quanto tempo você destina para estar gerenciando o seu tráfego, gerenciando o desenvolvimento do seu staff, para você estar avaliando a sua gestão financeira, né, o seu P&L, o seu fluxo de caixa. Por isso que ter as pausas, sair do automático é fundamental para que você avalie toda semana como é que está o balanço. Para isso tem que aprender a delegar, não tem? Com certeza. Chegar na liderança também é um aprendizado de saber delegar? Não centralizar tudo? E eu acho que o delegar passa por confiar. Sim. Né? Passa por colocar o ego no bolso. Né? Passa por entender que o resultado não vem de você diretamente, vem do seu time. Né? O delegar é você dar autonomia, você dar um senso de engajamento daquele seu time, né? E você desenvolver ele também. Porque como é que você vai desenvolver se aquela pessoa do seu time não tem a responsabilidade por aquilo? Sim. Se você faz pela pessoa, né? Você não vai desenvolver alguém se você está pescando por ela. Você vai desenvolver alguém se você ensinou ela a pescar e você está dando espaço para ela pescar. Aí você vai ajudar ela a entender como é que ela pode jogar um anzol diferente, qual o tipo de isca que ela pode usar, se ela se posicionou no lugar certo do rio, né? Só que para isso você tem que estar ali próximo, não fazendo por ela, mas observando. Isso é o coaching, tá? O coaching é você, através de perguntas, você ajudar a pessoa a entender o que ela está fazendo bem e o que ela pode fazer melhor. É como uma terapia, praticamente. Sim. O terapeuta não dá a resposta ao paciente. O terapeuta ajuda o paciente a chegar nas respostas. Sem dúvida. Certo ou não? Sem dúvida. É verdade. Você tá rindo porque você tem alguma questão pessoal assim que te lembrou? No meu universo, o mais complicado foi dividir a sociedade, né? Ter uma clínica com outra pessoa no mesmo patamar que você, a despeito da Carol ter sido minha aluna. Quando ela veio trabalhar, a gente, né, ela já também era especialista, também tinha os clientes dela,
E no momento que você vira sócio, você está no mesmo patamar, 50 a 50% de decisão, foi o que você falou, você tem que aprender a deixar seu ego de lado e dizer, poxa, a Carol é melhor nisso do que eu. E ela também, pô, o Bigliazzi manja muito disso e vou deixar ele resolver, né? Então, é difícil isso, é um aprendizado. Se vocês tiverem o mesmo norte, estou falando vocês, mas quero dizer numa sociedade, né? Sim. Se tiver o mesmo norte e você conseguir entender qual que é a fortaleza daquela pessoa que complementa a minha, e aí vocês conseguirem se posicionar no negócio em frentes que enaltecem, que tem relação com cada fortaleza, a mágica acontece. A questão tá o que? Nas vaidades. Exato. E aí vem autoconhecimento, vem, né, você aprender a gostar das pessoas, né? Eu adoro ela, ela me adora. Às vezes tem conflitos, dos conflitos saem soluções, né? A gente passa por dificuldades como qualquer sócio, como qualquer empresa, como qualquer, né, mercado, né? E por isso que eu quis esse tema do autoconhecimento, para a gente pensar como isso, né, ajuda a desenvolver o nosso negócio também. Posso fazer uma ponte com o que você trouxe? Sim, Tem a sim. ver com autoconhecimento e com ego, né? Uhum. Que é o conceito do antifrágil. Né? O que é o conceito do antifrágil? É o conceito que antifrágil barra resiliência 2.0. Uhum. Basicamente, o que é esse conceito? Tá? O ser humano, ele é um ser que ele cresce através do estresse. Tá? Então, o bebê, ele está em constante estresse mental e corporal para que ele vá crescendo. Os ossos se desenvolvendo, a musculatura se desenvolvendo, a parte neural se desenvolvendo, né? Então, se você vai numa academia, né, e você quer ficar com o peitoral mais forte, o abdômen mais forte, você vai fazer? Você vai estressar o seu músculo para que ele se fortaleça. Né? Então, quando você puxa o peso ali, você não está danificando o seu músculo, você está fortalecendo. Sim. Se você fizer muito bem, né, fazer os exercícios corretos, na cadência correta, você entra de uma forma e sai mais forte. Sim. Tá? Isso é o que a gente chama de resiliência 2.0. O que fala a resiliência 2.0 e o sistema antifrágil? Pensa aqui, vou fazer aqui uma brincadeira com uma bexiga. Imagina se tem uma bexiga com água. Você deixa essa bexiga com água cair. O que acontece com a bexiga? Estoura. A bexiga é resiliente? Não, ela é frágil, certo? Você vai deixar cair, ela vai estourar. Agora imagine que eu tenho uma bola de basquete. Deixa ela cair. O que vai acontecer com a bola? Vai quicar. Vai quicar. Ela aproveita a energia do impacto com o solo e ela volta para minha mão. Isso é o que a gente chama de resiliência 1.0. Eu deixei ela cair e ela voltou na mesma altura. Isso se aprende? Se aprende. Com certeza se aprende. Isso faz parte da natureza do ser humano e se aprende. Aonde está o segredo? Como é que eu faço do impacto ela voltar mais alto do que da onde eu deixei ela cair? Que é a história de cair e levantar. Que é a história de cair e levantar, e como você levanta? Né? Como que você faz do limão, um limão que é azedo, virar uma limonada? Né? O Rony da reserva fala muito Você acha que um profissional de sucesso em qualquer área, ele só chega nisso se ele tiver essas habilidades? Com certeza. Assim, eu acho que ele pode chegar em um lugar que ele espera. A questão é que ele pode chegar muito mais longe. Sim, sim. Você vai muito mais longe se você tem um autoconhecimento. E isso é um gerúndio. Isso por quê? Porque o mundo está em constante ebulição, constante movimento, né? Mudança. Então, você está sempre se atualizando, sempre estudando, né? E sempre olhando para dentro, você com certeza você vai evoluir. Como a gente faz para, por exemplo, eu tenho casa em Biúna, né? Como você lida com isso? Eu saio daqui, inclusive a gente já falou nesse caminho, né? Sim. A gente teve que se ligar para falar disso, mas às vezes eu me pergunto assim, né? Poxa, eu saio daqui, vou dirigindo para Ibiúna, eu não consigo ficar olhando o celular. Então, eu vivo isso, acho que a maioria das pessoas vive, né? Você ficar sem celular, você perder o celular, você fica louco, né? Sem informação. Como é que um cara que está na liderança de uma empresa dessa de tecnologia, que as coisas, é para amanhã, né? Não é para hoje, é para amanhã, é para agora, não é nem para amanhã. Como é que você faz para lidar com isso? Com essas emoções
será que eu estou up to date com tudo, com as soluções, com o que vem de fora, com o que está aqui, com o mercado? Como é que você lida com isso? Eu acho que você tem que tentar tirar o melhor daquilo que você tem, né? E do cenário que você está inserido. Eu acho que isso é primeiro um ponto importante, tá? Ou seja, você tem um copo, esse copo tem água, você tem duas opções. Ou eu vou olhar o lado vazio do copo, ou eu vou olhar o lado cheio do copo. Isso tem um pouco a ver com resiliência, né? Eu posso olhar para o lado vazio do copo e ver aquilo como uma oportunidade. Sim. Opa, eu consigo preencher mais esse copo, né? Dentro do contexto que você trouxe, você pode usar a tecnologia a seu favor, né? Vou dar um exemplo. Se você queria ver o Steve Jobs falando, antigamente você tinha que estar na Apple, ou você tinha que pagar, sei lá quantos $1000 para ver uma palestra dele, ou de qualquer guru, né? Hoje em dia você vê uma palestra do Steve Jobs no YouTube de graça, né? Você consegue estudar neurociência num valor super acessível, de forma virtual, tendo aula com bambambãs do mundo inteiro. Você consegue ver uma palestra de um bambambam de Harvard no YouTube, né? Então, a tecnologia ela vem democratizando o conteúdo e a informação. A minha escolha é, eu vou investir meu tempo, né, na internet para aprender e para me desenvolver ou para passar o tempo, né? Sim. Isso é uma coisa. A segunda é, de novo, como é que eu trago a temperança, o equilíbrio para o meu dia a dia. Então, se você não tiver um tempo onde você se desconecta do seu celular e de tudo que está acontecendo ao seu redor, tá? Para você pegar o helicóptero, subir, né? Sair da caixa, refletir sobre tudo que aconteceu, né? Como que você reagiu? Qual foi a reação das pessoas a você reagir daquela forma, né? O que aconteceu ao seu redor? Ideias que podem acontecer. Vou dar um exemplo. Eu constantemente vou no shopping ou vou na rua para ver coisas relacionadas a um business diferente do meu. Como é que está a vitrine da Nespresso? Quais cores eles estão usando? Qual tipo de fragrância? Como é que eu fui atendido pelo recepcionista lá? Será que tem algo? Qual é o cheiro da Nespresso, da loja? Será que tem algo ali que eu posso tentar trazer dentro da minha profissão para ajudar os dentistas a levarem para o consultório? Né? Então, numa viagem para Ibiúna, né, o mindful é super importante, que é o quê? Cara, tem que estar concentrado, primeiro, na minha viagem. Segundo, é um momento importante para fazer uma autorreflexão de como foi minha semana, como é que foi meu dia, como é que eu reagi, qual foi meu trigger, o que me tirou do controle. É exatamente para isso que eu uso. E eu ia falar, você falou de mindfulness, era justamente isso, né? Eu vou te contar um pouco da minha rotina, para você entender, talvez você viva isso também de alguma outra maneira, né? Eu dou aula há muitos anos, né? E antigamente não existia celular, não tinha possibilidade, assim, o máximo que você vê de distração era um aluno meio que pegar no sono, né? Hoje, se eu não tomar cuidado e eu ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, grande parte dos alunos estão no celular. Não durante, mas, por exemplo, o start, alguns até ficam durante. Por quê? Hoje eu estou terminando uma turma, né? Terminei uma turma, são 12 meses, e hoje eu falei sobre isso, porque eu acho que isso é importante, né? Eu sou mais experiente, então, assim, uma das coisas que eu falei sobre mindfulness, e falei para eles, isso tem a ver com gestão pessoal. Então, e tem a ver com a parte profissional. Se você tem uma secretária lá, que teoricamente está cuidando né, de parte do seu consultório, né, dependendo em onde ela está inserida, mas normalmente quem manda mensagem para o dentista é a secretária, vamos dizer assim, né, que seria a Janaína para mim. E ela está te incomodando, teoricamente ali, te mandando mensagem para resolver coisas do consultório. Quando você está num curso, deve ter um problema de gestão nisso, né? Porque é isso. Depois, se você quiser explicar melhor o que é mindfulness, é assim. Eu entendo mindfulness como uma coisa que, poxa, se eu estou estudando e eu escolhi estar lá, é porque aquilo é importante para mim, de alguma maneira. E eu devia ter concentrado no que eu estou fazendo naquele momento. E não é só no estudo, se eu vou no banheiro, se eu estou dirigindo para Ibiúna, eu devia estar me concentrado na paisagem, enfim.
ou pensando algumas coisas importantes que estão relacionadas à minha vida. Você concorda comigo? Concordo 100%, Rei. Eu acho E que isso absorve a mente, né? E te tira o foco, e aí você sai de um curso legal, meu ou não, e você não aproveitou. No final das contas, você não assim, absorveu nada. é, E também não está resolvendo lá no consultório, né? Tipo uma torneira que está vazando, coisa que a sua secretária poderia estar fazendo sozinha. E eu acho que o ser humano acaba perdendo muito tempo na vida dele hoje em dia nisso, né? Se ele tivesse noção. Fala um pouquinho do que o mindfulness é importante para você. super. Eu acho que duas coisas primeiro, né? A primeira é que a maior economia hoje do mundo é a economia da atenção, né? Então, o Instagram está brigando com o TikTok pela sua atenção, que está brigando com o Facebook pela sua atenção. Tudo bem que o Instagram e o Facebook são na mesma empresa, a E Meta, nós né? estamos tentando trazer os pacientes para o consultório, puxando a atenção dele. Puxando a atenção dele. Você está brigando com outros negócios, outras categorias, outras empresas E entre a que, gente, né? entre vocês, mas Correto. você está brigando com uma agência de turismo pela atenção Sim, do seu também. consumidor, que vai virar seu O que ele paciente. vai destinar do dinheiro dele, né? No E- fim do ano. Exatamente. Então, os grandes investimentos de mídia hoje, que são as mídias digitais, na verdade não são mais propagandas, né? Aquelas propagandas de 30 segundos, né? É o quê? É você ter um influencer, o seu Instagram tem vários A followers. mensagem vem de outra maneira. Exatamente. Às vezes está no subconsciente ali, tá implícita, né? Não está estampada, É a né? história que você conta, Sim. é a correlação do seu propósito com o propósito do seu paciente, do seu consumidor, né? Então, a economia da atenção hoje é a maior economia, uma das maiores economias do mundo. O segundo ponto trazendo um pouco da neurociência, é comprovado que você dá mais resultado em uma coisa do que você está fazendo mais de uma coisa. Né? Não tem como. Você está dividindo o seu foco, você está dividindo a sua atenção, você está dividindo o seu esforço, a sua energia. Tá? Então, dentro do mundo hoje que a gente tem muito acesso, né, à informação, que é bombardeado de estímulos, Sim, sim. né? E, inclusive, numa geração que nasceu, gerações que têm nascido, né, ou se desenvolvido nesse ambiente mais digital, com muito mais acesso, o mindful é fundamental para gerar um equilíbrio, né? E gerar como é que eu posso falar? Um conhecimento e uma consciência de como é que eu uso melhor, né, a tecnologia, a inteligência artificial. Né? O mindful é fundamental para que você consiga ter uma melhor performance dentro do seu dia a dia, para que você não seja só tático, para que você seja mais estratégico, para que você não esteja dentro de uma máquina de lavar roupa, né? Para que você norteie o seu caminho, né? Sair um pouquinho lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, deixa eu comandar o meu barco, né? Dizia, né, Sêneca, que se você não tem um norte, né, todo vento é contra. Sim. Né? Porque você não sabe para onde você está apontando o seu barco, né? Se você não tira o tempo para pensar na sua vida e vem o autoconhecimento, né? Você não toma as decisões certas, ou pelo menos as que você gostaria de ter tomado. Perfeito. Né? E você nem consegue avaliar também como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana. Então, como é que eu implemento um pouco isso, tá? Seja via mindful, seja via yoga, você acordar e não pegar o seu celular, os primeiros 20 minutos do seu dia fazem total diferença no restante do seu dia. 20 minutos vão influenciar as próximas 10 horas do seu dia. Sim. Né? Então, você acordar, você fazer um alongamento, você fazer uma meditação. Meditação não necessariamente é você atingir um nível de consciência Sim, não de é. profundidade. Não, mas é você parar, fazer um trabalho de respiração, agradecer, né? Refletir como foi o dia anterior, ou o que você espera no dia, né? Você equilibrar o seu batimento cardíaco com a sua respiração. Uma coisa super importante, tá? Existem 4 cavaleiros, né? Olhando para uma qualidade de vida e uma longevidade. O primeiro cavaleiro é doenças cardiovasculares.
Segundo cavaleiro é doenças relacionadas à oncologia, né? Parte de câncer. Uhum. O terceiro é relacionado à parte de insulina. E o quarto é relacionado à parte mental, tipo Alzheimer e mal de Parkinson. Uhum. Grande parte das mortes, tirando acidentes, estão relacionadas aos 4 cavaleiros. Prática esportiva e meditação / mindful, que trabalha a respiração, são bens comuns relacionados a esses 4, como você evitar ou prolongar o momento que algum desses 4 Relacionados cavaleiros vão meio chegar. à prevenção disso tudo, né? Prevenção. Ou até saber lidar com isso também, Ou também. que é inerente ao ser humano, né? Muito dessas coisas. Aquilo que não está no seu controle, como é que você vai Exato. reagir, né? Como é que você lida com isso? Ah, Fantástico, fantástico. Tô adorando o nosso papo. Hein? Vamos falar um pouquinho de tecnologia? Porque a tecnologia também é essa rapidez, né, das coisas, que é aquilo que eu falei, né? Eu não tá ligado no celular, o que está acontecendo aqui? Que novidade? E eu sofro com vocês, né? Porque eu estou dando uma aula, né? Eu programei um final de curso, por exemplo, né? E abri meu aplicativo lá e tinha o escaneamento facial, né? E aí eu mudei tudo, mudei o roteiro. Falei, não, vamos fazer um hands-on disso aqui, tá, tá, tá. Eu devo dizer para você que eu deixei de seguir muitas pessoas, né? Foi uma maneira que eu encontrei também para não me perder em algumas decisões, inclusive do que nós íamos fazer, eu e a Carol, em relação ao nosso consultório, né? Você ajudou muito em algumas pontuações que você fez com a gente, né? E eu acho que, apesar de algumas coisas se tornarem meio moda, né? Então, vou dar um exemplo na área da saúde. Você pensar no paciente no centro, né? Que hoje é um termo que se usa muito, né? Todas as suas atitudes, tudo que você faz pensando no paciente. Então, até a multidisciplinaridade, né? Então, o paciente no foco, pensando em soluções relacionadas à saúde, no meu caso, a odontologia, uma odontologia de excelência, mas também pensando nas soluções financeiras, porque a gente vive num país complexo. Então, quando a gente coloca o paciente no centro, faz você repensar o seu negócio também. Não sei se você concorda com a gente, comigo, né? E a grande dificuldade é que a tecnologia faz você sair da sua zona de conforto todo minuto. Então você compra um equipamento, dali a pouco tem um equipamento novo que supera o seu. E aí eu lido com uma pessoa que é a Carol, que, meu, nós vamos ter isso, eu vou ter isso, nós vamos ter isso, Renato, fica sossegado, eu já estou pensando como é que nós vamos comprar tal coisa. E você foi culpado disso também, né? Porque quando você fala para uma pessoa dar uma arma e você falou para a gente, olha, tem uma tendência, né, das clínicas se tornarem multidisciplinares, a one-stop shop, ou seja, todas as soluções. Quer porque a gente está numa cidade como São Paulo, que mobilidade é complicada. Então, como que você entende que a tecnologia, como uma pessoa da saúde se adapta a mudanças tão grandes? Como é que você, como um líder de uma empresa, né, na liderança de uma empresa como essa, como é que você entende, poxa, eu acabei de lançar isso e agora vem isso, como é que esse doutor, como que legal. Acho que tem. esse feedback vem do seu representante comercial, seu feedback vem de reuniões, como é que funciona isso? Legal, acho que é um ótimo tema e ótimas perguntas. Eu acho que o primeiro ponto você comentou a questão da sair da zona de conforto, né? Eu gosto de trazer que é expandir a zona de conforto, né? E tem pessoas, e eu acho que não tem certo e errado, mas tem pessoas que têm muito medo da inteligência artificial, da tecnologia. Pode ser que ela substitua o Homo sapiens, né, o ser humano, e somos uma espécie que vá perder o domínio, né, no planeta Terra. Pode ser. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista, de que eu acho que a tecnologia ela nos catalisa, né? Ela nos ajuda a conseguir chegar mais longe, né? Isso seja para a locomoção, seja para o esporte, seja para a saúde, né? Então, eu acho que a tecnologia é uma boa forma de ampliar a nossa zona de conforto. Ela ajuda a turbinar essa ampliação.
E o segundo ponto que tem a ver com isso também é você tem que entender que o mundo está em constante movimento e de forma acelerada. E que aquilo que te fez chegar aonde você está hoje não necessariamente vai ser a fórmula do sucesso para o próximo passo. Para isso, você precisa ter autoconhecimento, você precisa botar o ego no bolso e tá em constante auto-reflexão e autodesafio para que você esteja em constante movimento, tá? Então, o convite que eu faço para o meu time, para as pessoas que trabalham comigo, para os meus líderes como é que a gente consegue se antecipar aos movimentos e a tecnologia é um meio para que eu consiga fazer isso. E a tecnologia passa também a ser um fator importante na solução que eu vou entregar, né? Então entender ela e saber como eu vou usar ela, tá? E como é que você está não só aberto, mas como é que você está antenado, né? Para conseguir se antecipar e conseguir se diferenciar. Eu acho que o primeiro ponto é se conectar. Né? Eu gosto de usar a expressão do polvo. Quanto mais tentáculos você tiver, mais pessoas você toca. Então eu estou aqui com você conversando, eu estou pegando várias ideias, várias informações que podem virar insights. Insights para a minha vida pessoal, insights para a minha vida profissional. Né? Quanto mais eu me conectar, mais insights eu vou ter. Então, dentro de uma empresa ou dentro de uma clínica, se conectar com o paciente, se conectar com o staff, se conectar com o vizinho, se conectar com uma loja que está no mesmo bairro, que está atendendo consumidores que são pacientes que você vai entender qual o tipo de comportamento, o que ela está fazendo, né? O quanto que ela está faturando. Então, o seu poder de se conectar, seja internamente, externamente, é fundamental, tá? Se conectar presencialmente, se conectar digitalmente, é fundamental para você ter informações. Agora, o que é importante? Como é que você canaliza essas informações e transforma e shapeia ela em iniciativas, em projetos, né? Eu vou trazer aqui uma pessoa que eu conheci muito legal no passado, uma história, que era quando eu estava na Havaianas e a gente trabalhava só com chinelo, né, com flip-flop. E a gente entendeu que a gente precisava ter outras categorias, né, desenvolver outros produtos. E aí a Alpargatas, que é a dona da Havaianas, naquele momento trouxe o único brasileiro que desenhava os sneakers para Nike lá em Portland. E trouxe para cá, para desenhar os sneakers da Havaianas, os primeiros tênis da Havaianas. E eu perguntei para ele, ele chama Júlio, eu falei, Júlio, qual que é o segredo, né? Ele falou, Caio, o segredo não é eu fazer um melhor desenho mais animal, mais fantástico de um sneaker. É eu fazer o melhor para a fábrica da Alpargatas. É eu conseguir fazer o melhor desenho, considerando as limitações que a fábrica da Alpargatas tem, né? Então, você conseguir pegar aquelas informações e transformar esses insights em projetos, que é a capacidade de shapear, pegar um diamante bruto, transformar num diamante final, é fundamental. Então você tem que se conectar para saber o que está acontecendo, para onde está indo. Mas como eu consigo transformar isso em algo palpável? Né? E depois, como eu consigo entregar isso? Eu entrego isso com excelência para o meu cliente, eu entrego no tempo correto. Então, a sua capacidade de pegar a informação através da conexão, transformar num projeto, numa iniciativa e executar ele com precisão, executar com qualidade. Né? Então, dentro do mundo que está, no mundo VUCA, em constante movimento, essas etapas são fundamentais para você estar sempre na vanguarda. Tá? E no mercado de saúde, a tecnologia é fundamental para dar mais acesso. Né? Então, a tecnologia tem ajudado muito a mais pessoas terem acesso a melhores tratamentos, a melhores serviços, a profissionais de mais qualidade, que podem te ajudar mais. Né? Tirando a questão econômica, você acha que a odontologia no Brasil, o dentista, ele ainda não entendeu que tecnologia traz mais previsibilidade e melhora a performance dele? Por que ele é tão resistente, às vezes, a aderir à tecnologia de maneira geral?
Ou você acha que isso não existe, é só uma questão econômica? Eu acho, Rê, que Porque eu já vi pessoas com possibilidade, com bala, como a gente fala, para ter tecnologia e não olham por esse lado. sim. Será que falta a visão de que aquilo pode beneficiar o paciente? Ou é simplesmente uma questão mais, como eu costumo dizer, um pouco mais tacanha, de não querer sair da sua própria zona de conforto? Sim. Né? Eu até estava vendo um podcast hoje, que eu gosto muito do podcast dos sócios, né? E tem uma fala lá no podcast, na entrevista, que o brasileiro tem que parar de achar que ele é inferior. Né? E eu acho que quem trabalha na odontologia fica fácil entender que realmente isso faz sentido. A odontologia no Brasil é referência no mundo inteiro. Eu posso te falar, eu concordo plenamente com você. E um dos propósitos que eu tenho em dar aula é ele ter consciência de que, a gente tem uma importância gigante na vida das pessoas, na qualidade de vida, na mudança e a longo prazo. O que você faz na boca do paciente naquele dia talvez influencie aquela qualidade de vida, né? E a grande dificuldade é a gente passar, comunicar isso também, para valorizar. Com certeza. Acho que o brasileiro ele tem uma característica de ser muito ligado à estética, por isso que os mercados que navegam na estética são dos maiores do mundo. Ele é muito ligado à saúde também, né? E o dentista brasileiro, né? A odontologia no Brasil é referência no mundo. Né? Então acho que esse é o primeiro statement que eu gostaria de fazer. Então, eu acho que a odontologia no Brasil está antenada, está passando antenada na transformação tecnológica. Existe um apetite por isso. Existe, logicamente, que que não tem a ver com a odontologia no Brasil, mas tem a ver com o ser humano, que é uma resistência, muitas vezes, a fazer uma mudança. Né? Essa resistência passa, às vezes, por uma questão financeira, passa por, muitas vezes, por conhecimento, passa por insegurança técnica, depende muito do segmento que a gente está falando, do produto que a gente está falando. Né? Mas você digitalizar, investir, não é fácil. Né? O ponto é que é um caminho sem volta. O que você acha? Então, assim, a questão econômica fez com que realmente o Brasil, na minha opinião, a gente está tendo que correr num espaço muito menor de tempo o que aconteceu no mundo com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Você acha que eu tenho razão nisso? Eu faria um pequeno ajuste, tá, Rê? Eu acho que a pandemia acelerou demais o movimento digital e de tecnologia no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas você não acha que nós estamos correndo muito mais atrás? Eu acho que a gente tem o privilégio. Eu conheço dentista que não tinha laptop, que não ligava um computador, delegava tudo. E agora, para fazer o planejamento digital de qualquer área da odontologia, você precisa do seu laptop, precisa saber ligar, precisa entender o que é o que é melhor para ele, um Apple, um Windows, nuvem para carregar a quantidade de informação que a gente tem. Hoje é impossível. Você tem um consultório com documentação ortodôntica, por exemplo. Eu não tinha onde enfiar. Eu tinha na minha casa, tinha, até pouco tempo, até eu ter scanner, escanear todos os modelos, eu tinha modelo em todos os lugares. Até na minha casa de praia. Mas lembra que quando se falava de nuvem, há 6, 7 anos atrás, o que é nuvem, né? O que é nuvem? O que é nuvem? O que significa isso, né? Hoje todo o meu consultório está no OneDrive. Tá ali, salvo. Eu espelho meu computador, eu nem estou com o meu computador, mas se eu quiser, eu abro o meu OneDrive, vejo minhas aulas. Mas, Rê, eu acho que isso você encontra no mundo inteiro. Você encontra pessoas que estão mais conectadas com a tecnologia, pessoas que estão ali numa jornada, pessoas que estão começando. Não acho que é uma característica do Brasil. Tá? Não. Eu acho que é um movimento muito acelerado, que nem você falou, com mudanças muito rápidas. Hoje, esse produto é o top da vez, amanhã já vem uma versão nova, né? Então, acho que essa volatilidade do mundo atual é um desafio para todos nós, né? Para todo mundo, né? E eu acho para as empresas e para os consumidores. Para os consumidores, para os clientes, né? O B2B e o B2C. Totalmente. E eu acho que o fato de estar no Brasil
Né? De novo, aí olhando pro lado cheio, né, que você pode olhar pro lado, mas eu gosto de olhar pro lado cheio. Estando no Brasil, tem um lado bom de que muitas vezes você vai tentar implementar algo que já aconteceu fora. Uhum. Né? E quando você é o trendsetter, você é ali o pioneiro, você é ali Vasco da Gama, iniciando as navegações, você tem muito mais risco. Sim. Porque você não tem para onde olhar como referência, você é referência. Sim. E aí quem vem depois tem o privilégio de poder olhar, ver o que você aprendeu, ou quais são os obstáculos que você teve e já ajustar, né? Então, o fato de estar no Brasil, por um lado, é muito bom, porque muitas coisas já aconteceram na China, já aconteceram nos Estados Unidos, já aconteceram na Alemanha, e você pode aprender com os erros daquela implementação e lançar aqui no Brasil. Né? A questão, de novo, é você está conectado, né? Você está entendendo o que está acontecendo lá fora. E eu acho que a questão econômica, Rê, para o Brasil, sim, faz parte do nosso cenário. Né? Quando você trabalha em empresas, você sabe que as empresas no Brasil têm que diminuir as barreiras, mesmo que elas tenham que encontrar soluções econômicas que não existem em outros lugares do mundo. Se preocupar com a condição financeira do dentista ou da clínica do dentista. Aqui, as empresas têm que pensar nessas soluções. Tem, porque a solução passa por você gerar uma melhor opção de serviço e experiência para o seu consumidor. No caso da clínica, para o seu paciente. Essa experiência, ela passa por o quê? Qual o produto que você está oferecendo, né? Qual o tratamento, qualidade do tratamento que você está oferecendo, mas passa também por como é que está a sua clínica em termos de ambiente, de atendimento, de cheiro, de política comercial, né? Você está oferecendo uma forma só de pagamento, você está oferecendo um menu que o seu paciente tem a opção de escolher qual que é, dentro daquele menu, a melhor opção para a realidade. Né? Então passa por, você está oferecendo um tratamento que cabe no bolso no mês do paciente, que ele pode parcelar aquilo, ou se ele for pagar à vista, ele pode ter desconto. Né? Então, você gerar uma experiência no serviço passa por você conseguir entender qual que é o público-alvo do seu consultório, qual a classe social, né? E como é que você adequa, né, o seu tratamento a uma modalidade de pagamento que vai fazer virar acessível para ele. Todo negócio tem que olhar o nicho que ele trabalha, ou que ele quer mirar. Com certeza. Não só olhar o nicho que ele trabalha, mas olhar possibilidades de nicho adicional. Sim. Né? Eu quero ficar nichado nesse tipo de paciente ou tipo de consumidor, né? Ou eu quero continuar trabalhando com ele, mas eu consigo expandir sem prejudicar. Né? Você tem algumas marcas que fazem muito bem. Eu falei da Havaianas. A Havaianas vai de A a Z. Né? E tá tudo bem. Né? O Z não atrapalha o A não atrapalha o Z. Né? Uma Coca-Cola, uma Apple, um iPhone. O iPhone transcende classe social. Né? Uma Samsung transcende. Tem a ver com objeto de desejo. Desejo com o quê? Condição de pagamento. Sim. Com condição de pagamento. Né? Agora, todo mundo, quer ser bem servido. Sim. Todo mundo quer ter uma boa experiência. Né? Isso independe de quanto você tem de dinheiro, o quanto você tem de salário, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal a conversa, viu? Parabéns. Aí. Vamos lá. Acho que a gente já falou disso. Quais barreiras você observa entre profissionais ao adotar novas tecnologias? Posso falar uma coisa só com relação a isso? Pode. Que você falou muito bem. Você falou que você diminuiu um pouco o seu leque de seguidores. Sim. De quem você segue. Isso é muito legal. Tá? Por quê? E, de novo, né, eu gosto de estudar e eu leio muito os estoicos. Né? E já lá, 200, nesse caso, Sêneca, ali na época de Cristo, ele falava, melhor do que ler 10, 15 escritores ou referências, é você aprofundar em uma ou duas. Sim. Né? Não tem a ver com a quantidade de referências que você tem. Tem a ver com a qualidade das referências que você tem, tá? Então, para você estar acompanhando as inovações e tecnologias, quem são as suas referências para você estar antenado? Tá? É exatamente isso. Eu vim com essa bagagem porque eu fazia pesquisa, eu escrevi tese, né? E
tem milhões, dependendo do tema que você escolhe, o que eu pesquisava, ou enfim, a tese que eu estava fazendo, tinha 3.000 referências. Então, tem uma hora que, peraí, vamos lá, vamos enxugar. E o Instagram tem muito disso, né? E aí você começa a ver umas coisas falando, poxa, eu não estou fazendo isso. Não, pera, não vou seguir essas pessoas e vou tocar aqui. E eu acho que eu fiz a decisão certa, né? Que é exatamente isso que você está falando. Né? Isso é importante, até, Super importante. tomar a decisão. Super. Que é também sair um pouco e olhar de fora, né? Também é uma parte disso, né? Certeza. Você sair ali no nevoeiro e colocar a cabeça para fora e falar, não, agora eu estou enxergando diferente. E tem um lance legal. Eu estava achando que era isso, né? Aquela coisa do escuro. Não, e tem um lance legal que é assim, você é professor, certo? Perfeito? E sendo professor, você está ensinando muitas pessoas. Você tem um legado que você está deixando, tem um propósito ali, né? Então você tem pessoas que estão no seu lado direito, pessoas que você é uma referência. Só que você tem sempre que lembrar que existem pessoas do seu lado esquerdo. Sim. Se você achar que não tem ninguém do seu lado esquerdo, você vai estagnar. Sim. Agora, se você entender quem são as pessoas do seu lado esquerdo que vão te ensinar, escolher muito bem elas, você tem uma fonte para beber gigante. Eu me alimento dessa troca com o aluno também, né? Entender qual é o universo dele, ver aquilo que eu falo está contribuindo para ele, né? E essa troca é fundamental. Será que a gente atende ela para saber será que ela estava te ligando também? Não. Não é alguma coisa, é uma pura coincidência? Será? Será? Ela estava me ligando. Conexões. Ela não costuma ligar assim, ela manda mensagem no WhatsApp. Mas vamos lá. Quanto tempo que a gente está falando? Passa rápido, né? Dá pra falar, ficar o Já dia tá inteiro. cansado? Não, eu adoro esse papo, cara. Eu acho que, de novo, né? Se tem uma coisa que eu gosto é trocar. Trocar conhecimento, trocar informação, tentar agregar um pouco, né? Quais são as principais tecnologias que estão mudando esse jogo na odontologia? Nossa. Que áreas? Eu acho que... É o diagnóstico? Com certeza, É no procedimento? O que você acha que está fazendo com que a gente esteja mudando tão rápido? Eu vou falar um pouquinho fora só da odontologia, né? Vou falar a minha visão do mercado de saúde. Sim, tá? sim. Ok, perfeito. Eu acho que o diagnóstico, com certeza, né? É um mercado numa evolução muito rápida e que a inteligência artificial e a tecnologia vai agregar muito. Você vê a velocidade que a gente tem em exame de sangue, por exemplo. Exato. Né? E o quanto isso faz você salvar a vida das pessoas. Né? Numa decisão de uma doença gravíssima, hematológica ali, né? E o tempo que levava disso, de pôr na lâmina e alguém lê. Né? Um exemplo legal disso você tem na parte médica, né? A cirurgia 1.0 era o quê? Você ia lá, abria, né? Você abria e fazia a cirurgia. A 2.0 era laparoscópica, né? Tem dificuldade de falar, né? Uhum. Que é menos invasiva, né? É mais centrada, mais sniper ali, né? Sim. Você não abre o corpo, né? Aí veio a 3.0, que é o quê? A robótica, que tem mais a ver com a precisão do cirurgião, da cirurgia, né? Você substitui a mão por um robô, né? Muito mais certeiro ali, não treme, né? A geração que está chegando é a inteligência não só no braço, no robô, na precisão, mas também no diagnóstico durante a cirurgia. Sim. Então, o paciente está sendo todo monitorado e você tem uma inteligência artificial em favor do médico ou da médica, né, dizendo, opa, esse corpo está reagindo dessa forma. Quando o corpo reagiu dessa forma em tantas cirurgias que aconteceram no mundo inteiro, a minha recomendação é fazer isso. Então, é um diagnóstico durante o centro cirúrgico, né? Como se fosse o dedo no pulso, né? Você está a inteligência artificial te ajudando a tomar decisões durante uma cirurgia de 2, 3, 4 horas, conforme o corpo vai agindo. Você, como dentista, sabe muito bem. Difícil você ter uma solução para todo mundo. Igual para todo mundo. É impossível. Impossível, né? O organismo da pessoa reage de forma diferente, né? Então,
Então, eu acho que o diagnóstico, com certeza, né? Que ajuda na previsibilidade, que ajuda na assertividade. Isso tem a ver com softwares, né? Acho que também a tecnologia numa questão que nem eu falei do braço, né? Isso já vem acontecendo desde a primeira revolução, né? Da Revolução Industrial, mas eu acho que no momento atual eu vejo mais na perspectiva de diagnóstico, tá? Diagnóstico A e... tecnologia é democrática, assim. A Totalmente. tecnologia faz com que mais pessoas possam usufruir dela. Com certeza. Ou de um benefício, de um benefício de vida mesmo, de qualidade de vida. Ó, agora vamos trazer um pouco o mercado de varejo, tá? Lembra lá, Rê, na época de 80, década de 80 ou década de 90, tá? Quantos canais de televisão tinham? 5, 6. 5, 6, certo? Então, se você quisesse comunicar a sua marca, você tinha que estar na Globo, na Bandeirantes, no SBT, nem lembro, na Cultura. Antes na Tupi. Na Tupi, mas e com uma diferença muito grande do primeiro para o segundo, né? Ou seja, se você estivesse na Globo, né? Sim. Aí tinha audiência, né? Você vai onde tem mais audiência, custa mais caro. Só que, imagina, para você, o único meio de comunicação que você tinha na parte de televisão era 5 canais, sendo que um era o top dos tops. Então, e são poucos comerciais, né? Você vai ver um filme e tem poucos comerciais. Sim. Então, para você estar lá, você tinha que ter muito dinheiro, né? Por isso que os grandes conglomerados saíam na frente naquela época. Unilever, Nestlé, PG, marcas de cigarro, né? Então, empresas que tinham muitas categorias, muitos produtos, porque quanto mais produtos, mais categorias, maior seu faturamento, maior sua receita, maior seu investimento em mídia. Naquela época, as agências bombavam, né? Tinham que produziam os filmes, eram filmes de 30 segundos, então os filmes eram muito caros. Então não era só a veiculação, eram os filmes. Então, para você poder pegar uma marca e fazer a sua marca chegar no seu consumidor, você tinha que ter muita bala, né? Qual que era? Isso era uma barreira de entrada, certo? Qual que é a segunda barreira de entrada para uma startup, para uma empresa que estava começando? Aonde você vendia seus produtos? Supermercados, lojas, né? Aí você está brigando o quê? Você está brigando pela gôndola, né? Você tinha que estar num Carrefour, num Walmart, num Pão de Açúcar, numa Lojas Americanas, né? Poucos players, ou numa Drogarraia, numa Drogonofre, né? Brigando ali pelo que a gente chama do trade, né? Brigando pela gôndola ali, né? Então você tinha ali o poder de barganha do cliente era muito alto perante a indústria. Então a indústria tinha que ter muita bala para comprar aquele espaço naquele varejo. E para ele estar lá, ele precisava ser conhecido pelo consumidor, então ele teria que estar na mídia de televisão, né? O que aconteceu com a tecnologia? Você pode vender o seu produto via Amazon, via Marketplace, você pode no Instagram. Então a tecnologia... Num minuto viraliza. Então você rompeu uma barreira gigante de comunicação com o seu paciente. Você pode pegar um influencer, patrocinar um influencer e ele falar pela sua marca. Você vê esse meme, né? O 6-7, né? Que, tá na boca de todo adolescente no mundo inteiro. Exato. Né? Então você pega o meu filho, né? O meu filho, ele gosta de futebol, e aí o técnico dele falou, não, vai ter um jogo, vai estar o jogador tal. E vai estar os youtubers, ele só conhecia os youtubers. Sim. Ele não conhecia o jogador, ele conhecia os youtubers. Né? Então a tecnologia, olha o que ela fez. Ela falou o seguinte, olha, você que quer criar um nicho, ou que está criando uma marca, amplifica demais. Fica tranquilo. Você pode falar direto com o seu consumidor através de influências no Instagram. Você pode vender direto via seu Instagram, ou via WhatsApp, ou você pode simplesmente pegar e trabalhar via Marketplace numa Amazon, no Mercado Livre, o que for. Então, olha o poder de democratização da tecnologia. Estamos todos usando os mesmos espaços, né? As empresas grandes, nós, TikTok, Instagram. Por isso a briga pela atenção, a economia da atenção. Sim. Legal, né? Legal demais. Então, sim, a tecnologia é uma ótima forma de democratizar a saúde, inclusive. Né?
você gerar acesso via via virtual, né? Eu tenho amigos terapeutas, psicólogos, etc., que fazem hoje terapias remotas, né? E você acha que numa cidade como São Paulo faz todo sentido, né? Então, eu faço um paralelo assim, grandes empresas na odontologia no mundo estão trazendo para o seu portfólio, né, ali, tipo, criando um universo de opções digitais e de soluções que vão desde consumíveis a equipamento, fica todo mundo dentro de uma plataforma para servir o seu cliente, que no caso somos nós, né? Parece que isso é comum. As grandes empresas todas, se elas não tinham alguma coisa ali no portfólio, elas estão adquirindo outras empresas. Você acha que esse macro do corporativo, você acha que o que nós fizemos, eu e a Carol, na odontologia, que é ir para uma clínica multidisciplinar, é uma tendência? Eu acho que é uma realidade. Já virou uma realidade. Já virou uma realidade. Já virou uma Não tem realidade. como fugir disso. Não, porque, de novo, né, a economia da atenção, né? A economia da atenção tem a ver com tempo, né? Então, o consumidor, o paciente, ele busca conveniência. Quanto mais conveniente for, mais tempo eu tenho, Sim. né? Então, se você traz uma solução integrada, que a gente chama de one-stop shop, Sim. né? E com foco no cliente. Com foco nele, né? Inclusive no foco, quando eu estou falando no foco de prestar o melhor serviço, que no nosso caso é uma odontologia de excelência como um todo, não só com orto, mas pensando na saúde bucal, pensando na parte restauradora, enfim, tudo, né? Porque fica muito mais fácil você planejar quando está todo mundo, e aí a tecnologia ajuda, porque mesmo que eu não tenha todas as soluções dentro do meu consultório, eventualmente, às vezes não dá para ter tudo, eu posso fazer um brainstorm, igual vocês gostam de falar, a respeito do meu paciente. Qual é a melhor solução aqui? Quem vai atuar primeiro? Inclusive, o dentista ele não se dá conta que isso facilita soluções financeiras. Você fazer um planejamento financeiro para ele. Do que é mais importante, do que você precisa fazer agora. Você não tem tudo, mas então vamos fazer esse caminho, né? E eu acho que isso falta ainda na visão do dentista. O que o ser humano quer? Ser feliz. Ser feliz. Certo? Solução. Então, qualidade de vida. Ele quer encontrar uma solução, quando ele vai numa clínica odontológica, ele quer encontrar uma solução que vai fazer ele ficar mais feliz. Sim. Seja por um procedimento, uma evolução estética, seja por um procedimento, uma evolução relacionada à saúde. Uhum. Ou seja por algo que vai trazer as duas coisas. Se você consegue entregar para ele uma solução onde ele percebe que você não só está atuando em algo X, mas está trazendo uma solução integrada que não só muda algo, mas muda ali, transforma, é o que ele vai optar, né? Agora a questão é, você consegue prover isso, né? Você tem os recursos necessários para aquilo. Outra coisa, ele quer ser servido ali, né? Imagina, você tem que mandar ele para um tal lugar, ou mandar para tal lugar, tem que agendar de novo, ele vai ter que mexer na agenda, é gasto com estacionamento, muitas vezes, é gasto com zona azul, é gasto de tempo, né? Então, eu acho que a interdisciplinaridade, né? Que extrapola um pouco a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade a gente fala muito que são disciplinas da odontologia. Uhum. A interdisciplinaridade é quando você integra, inclusive, a odontologia com a medicina. Você está provendo algo mais completo para o seu paciente, para o seu consumidor, né? De novo, paciente no caso da odontologia, consumidor se você estiver falando de outros business, né? Mas eu acho que é uma realidade hoje. Tá? Sim. Então, dá um conselho para os dentistas nessas estratégias. O que eles precisam mudar no mindset para eles... quais as estratégias práticas para eles crescerem com consciência, com inovação, mas com consistência também? Super. Eu acho que, primeiro, né, seja curioso, ouça,
e veja o que está acontecendo ao seu redor. Ouça quem está ao seu redor, ouça ótimas referências, busque referências e, e procure estar sempre antenado para que você consiga entender o que o seu paciente está procurando, o que ele deseja, né? E com base nisso, como é que você molda o seu business, a sua clínica, o seu tratamento, o seu serviço, para que você satisfaça as necessidades dele ou dela, né? Então, eu acho que a escolha de um paciente, né, por qual dentista eu vou optar, né, ou qual clínica eu vou optar, passa por qual experiência. Você acha que o dentista, no consultório, ele deveria fazer, como vocês fazem, né? É, é, como que eu vou falar isso? Agora não me vem na cabeça, mas como você mede, né? Você mede performance. Você acha que o dentista ele deveria fazer mais pesquisas internas, mensurar resultado? Você acha que o dentista ele se conscientizou que ele precisa mensurar, ele precisa ter meta, mas ele precisa mensurar resultado? Você acha que falta isso? Eu acho que existem oportunidades, né? As empresas navegam com um indicador que chama NPS, que é Net Promoter Score, né? Que é qual o nível de satisfação e recomendação que Disso que eu tô falando. que eu tenho daquilo, Você né? falou. E eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Tem, né? Todo mundo tem que fazer. Acho que da mesma forma como o autoconhecimento é eu me autoavaliar como é que foi meu dia, Sim. né? O meu dia está relacionado com o meu propósito, eu reagi bem, onde eu não reagi bem, etc. No ambiente do business, você tem que avaliar o que o meu paciente achou da experiência que ele teve aqui. E aí eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal. O pediatra dos meus filhos, ele tem que atender expectativas técnicas, que eu espero, né? Mas não necessariamente ele precisa ser o melhor tecnicamente. Ele tem que estar ali no nível que eu espero. Agora, para mim é muito importante que quando eu mandar uma mensagem para ele no sábado, no momento que meu filho não estiver bem, ele me responder. Uhum. Então, para mim isso é importante. Não é só uma questão técnica, é uma questão de conexão, de senso de pertencimento, de preocupação, né? Quando eu entro na clínica dele, eu me sinto em casa, eu sinto que ele tem uma preocupação com o meu filho, eu sinto que ele investe o tempo que for necessário naquela consulta, eu sinto que ele tem uma atenção violenta, gigante por ele. Eu sinto que eu estou sendo bem cuidado, que meu filho está sendo bem cuidado. E quando eu precisar, ele vai estar lá para me ajudar. Seja num sábado, seja num domingo, seja numa segunda-feira. E é isso que gera o valor. É isso. Então, o que gera valor para o seu paciente? E dentre os quesitos que geram valor, em que nível que você está? Aonde você está bem e aonde você pode evoluir, onde você pode melhorar. E como é que você traz isso para uma linha do tempo? Porque não dá para achar que você vai colocar em prática tudo também. Não dá para sair da água para o vinho de uma hora para outra, né? Então, é uma construção. É uma construção, né? Então, acho que sim, entender qual o feed forward que a gente chama, né? Não é o feedback, só o feed forward, né? Como é que eu posso melhorar o paciente? Né? O que você achou legal, o que não? E o mais importante, com a dica que eu dou tendo essas informações, né? Como é que você provê a melhor experiência para o seu paciente, para que ele seja mais feliz, para que você transforme a vida, né? E aí, dentro disso, o que eu preciso mexer na minha clínica, né? O cheiro da minha clínica, o ambiente da minha clínica. São coisas, às vezes, que parecem tão simples, mas que a gente não se dá conta, né? A televisão no teto, qual programa que eu vou passar. A gente está focado ali dentro da boca do paciente. Né? Aquela mensagem de parabéns, aniversário, aquela mensagem de que, opa, como é que foi a sua consulta, você foi bem atendido, esse carinho, né? Eu acho que o ser humano ele busca atenção, ele busca carinho, ele busca ser bem tratado, ele busca ser valorizado, né? Então essa é a dica que eu dou para os dentistas, né? Como é que está essa sua relação com o seu paciente e como é que a sua clínica tangibiliza essa relação, né? Tá? Maravilha. Vamos finalizando para a gente. Vamos. Né? Dá uma mensagem final
né, para os profissionais, assim, o que você acha mais importante, vamos dizer assim? Super. Vamos dar uma mensagem para 2026. Vamos. Né? Coloque o ego no bolso. O ego pode ser o seu maior inimigo. E seja curioso. Né? E tenha um propósito. Tenha um propósito. E faça com que o seu dia se conecte com esse propósito. Aí os obstáculos virarão caminho, como o Marco Aurélio, um estoico romano, dizia lá alguns anos depois de Cristo. Então, tá bom. E pro Caio, o que o Caio espera para 2026? Eu espero saúde. Você quer jogar mais futebol? Quer ir mais para Juqueí? Para Não, Juqueí não, para Barra. Não, eu tenho uma preocupação hoje muito grande relacionada à minha longevidade. Sim. Né? E isso passa por um autoconhecimento na perspectiva de mente, corpo e espiritualidade. Então eu espero que eu tenha uma agenda no ano que vem que tenha um bom equilíbrio entre mente, corpo e espiritualidade. E eu espero que eu seja um ser humano melhor em 2026 do que eu fui em 25. E que em 27 eu seja melhor do que em 26. E eu espero poder deixar um legado. Né? Acho que esse é o meu objetivo para 2026. Obrigado. Valeu. Adorei. Obrigadão. Tchau, pessoal.